Boa noite, pessoal. Vamos para a aula hoje. E eu já estou providenciando para colocar o arquivo do capítulo 2, o arquivo certo. Eu coloquei o arquivo, eu já tinha terminado, mas não tinha salvo. E a última vez que eu salvei, ele estava incompleto. Então, agora, com o colega de vocês me avisando, eu fiz a correção e já estou enviando agora, ó, já deve estar no grupo agora, tá? Deixa eu ver aqui se o capítulo 2 está, que eu mandei agora, tá certo. Tá, agora está certo. Agora esse é o capítulo com as questões. As questões eram mais ou menos aquelas, tá? Só eu já defini quais as questões que vocês precisam fazer para entregar, mais 4 questõezinhas que vocês precisam fazer para entregar, tá bem? Eu botei para o dia 10. Não sei se está bem. Ah, teve um colega que já entregou a do capítulo 1. Um dos colegas de vocês já fez essa entrega, tá? Então, vocês procurem já ir fazendo. Se por acaso vocês não acharem que não dá para fazer até os dias marcados, vocês me avisem e a gente marca outro dia. Não existe por que não fazer essa concessão, né? Vocês podem me entregar outro dia, posso corrigir, não tem problema nenhum. O importante é que vocês me entreguem, e mesmo aqueles que não estão vindo à aula, me entreguem também, tá? Aqueles que não estão vindo à aula, me entreguem também, tá? Para que eu possa realmente já ir dando as notas, já ir fazendo as notas. Só um pouquinho que eu vou acender a luz aqui, que a luz está apagada, vai ficar muito escuro. Tá bom. Assim já eu vou ter iluminação suficiente aí para o transcorrer da nossa aula. Tá? Então, vocês já podem ver lá no WhatsApp já a, o capítulo 2, já prontinho. Tá? Eu vou fazer o seguinte, agora eu já vou marcar aqui, ó, os que já estão aí, né? Que é o Rogério Medeiros, o Rodrigo Almeida, o Rafael Freitas, e o André
Então, esses 4 já estão aí, já ganharam presença. Caso caia a internet, o que vocês precisem fazer... Oi, professor. Oi, pode falar. Rodrigo, você botou a presença também? Rodrigo Almeida. Sei. Tem presença. Vocês, os 4 que estão aqui comigo na aula, já tem presença, já dei presença para vocês, tá? Eu gosto da presença agora, porque esses dias aí caiu e aí o colega de vocês teve que me passar um WhatsApp dizendo que estava em aula. Então, para não acontecer isso, aqueles que vão chegando, eu já vou dando presença, e se por acaso der qualquer problema na conexão, vocês já estão com presença, tá? Quem é que entrou agora? Entrou o Douglas. Douglas Jorge. Tá. Opa! Tá, então estou colocando presença para o Douglas também. Não, beleza. Tá. Eu não tô... Ei, professor, eu não estou assistindo as aulas aí porque eu não estou conseguindo por causa do meu horário de trabalho. Aí já está avisado lá pro Rafael. Tá tranquilo. Tranquilo. É que hoje eu estou de folguinha hoje por causa do vento, aí vamos assistir a aula. Não tem problema. É só, assim, o que eu te peço é para que tu sigas olhando ali no YouTube. No YouTube eu não botei as 2 últimas aulas, tá? Devo botar amanhã, as 3 últimas. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, tu olha, porque eu já tenho o capítulo 1 e 2, já que a gente trabalhou aí, eu já tenho colocado ali, tá? Com as questões que vocês têm que fazer para entregar, tá? E as datas que eu coloquei para vocês entregar. São datas que saíram assim da minha cabeça, não necessariamente as datas que vocês podem, né? Se a gente precisar alongar o prazo, isso aí tudo tem negócio, tá? Tá tranquilo, obrigado. É que, pessoal, eu tinha que colocar uma data, eu coloquei uma data, mas essa data não quer dizer que seja essa exatamente. A gente pode negociar isso aí, não tem ruim, isso aí não tem ruim, tá? Tá, beleza. Deixa eu ver o seguinte. Bom, aí está a última página da nossa apostila, não, das nossas transparências. Nós temos uma apostila e temos uma transparência. E temos as transparências. As transparências, elas se baseiam um pouco na apostila, mas eu trago alguns dados novos, alguma coisa que eu acho que não está legal na apostila, e tem algumas coisas que eu não abordo, tá? Que eu deixo para vocês procurarem na apostila se tiverem dúvidas, né? Então, tem coisas que vocês vão ter que procurar na apostila, não tem jeito. Vai ter que ser assim, porque essa apostila de vocês é muito grande para a gente ver no prazo que nós teríamos para ver isso aí, tá? Mas realmente... Tá? E muita coisa vocês tiveram lá nas aulas de mecânica, né? Nas aulas de mecânica vocês já tiveram. Então, não adianta a gente ficar batendo naquilo que vocês já tiveram lá com pneumática e com hidráulica, tá? Nós temos que nos concentrar naquilo que vocês não tiveram, principalmente a parte de motores, inicialmente, e a parte de sensores e CLP, que sim, aí sim são partes que não dá para a gente fugir, né? Na apostila tem
para vocês aí, tem como fazer, como montar os circuitos intuitivos de eletrohidráulicos, né? Mas também serve para os pneumáticos, né? Os circuitos cascata e o passo a passo, tá? Todos esses três aí, eu acredito que vocês já viram lá quando tiveram esses conteúdos. Portanto, não acho que não tem por que eu começar a repassar isso de novo, se vocês já tenham como fazer e se tem na apostila descrito como fazer aqui, tá? Eu não tenho intenção, né, de... pessoal, alguém está com o microfone ligado aí, está dando um retorno bárbaro. Filha, vem cá. Ah, tá. Beleza, eu acho que agora ficou melhor. Tá? Então, assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar basicamente naquilo que não tem na apostila. Tá? O que tem na apostila, vocês podem buscar na apostila, vocês têm a apostila, o Rafael mandou a apostila para vocês. Tá? E nós vamos dar uma repassada agora no que nós vimos ontem. Tá? Então, ontem nós vimos o capítulo 2, que é circuitos eletropneumáticos e pneumáticos, né? Circuitos ou elementos, eu acho que é circuitos mesmo, né? Bom, enfim, nós vimos uma introdução, essa introdução coloca um pouquinho da introdução mais na parte da pneumática, mas serve também para a parte hidráulica, como nós vamos ver mais adiante agora. Hoje nós vamos ver a parte de hidráulica e nós vamos ver um pouquinho também do histórico, da introdução e do histórico, né? Aonde se colocou onde surgiu, onde começou a ser utilizado a pneumática e a hidráulica, né? Somente a pneumática. E se colocou também que os sistemas pneumáticos, no contexto de substituição os sistemas eletropneumáticos, no contexto da substituição dos sistemas puramente pneumáticos, mostra-se vantagens em diversas situações que envolvem velocidade de transmissão, perdas, segurança e etc. Contudo, os elementos pneumáticos mostram-se imprescindíveis dentro da cadeia de comando, em função de seu tipo de construção e da segurança que apresentam e da velocidade de trabalho. Tá? Então, aí nós temos a cadeia de comando, né? O comando. Né? Então, aqui nós vamos ter os elementos que nós vimos ontem, né? São 4 tipos de elementos, basicamente, né? Que a maioria dos autores fala nesses 4, ou às vezes coloca alguns a mais, que são as subdivisões desses 4 aqui. Tá? Mas, então, basicamente, a gente tem o elemento de controle, que faz o controle de tudo e que pensa as ações, por assim dizer, né? Os elementos de comando, tá? Que são as válvulas eletropneumáticas, que recebem sinal do elemento de controle. Os elementos de trabalho, que são os atuadores, motores e cilindros pneumáticos, tá? E que recebem o seu sinal, né, das válvulas eletropneumáticas e vão fazer o trabalho que devem fazer. E lá em cima, os elementos de sinal, ou seja, os sensores elétricos, aqueles elementos que vão indicar que está tudo acontecendo como deveria acontecer. Tá? Os elementos de sinal podem ser os sensores, né? Sensores normais que a gente conhece, de pressão, sensores de vazão, sensor de peso, sensor de
sensor óptico, sensores de proximidade e uma série de sensores aí, os mais diversos que vocês podem imaginar e que vocês podem ver na empresa. Tá? Esses sensores elétricos, né, eles retornam uma informação lá para o circuito de trabalho ou lá para o elemento de controle. Tá? Para quê? Para que, se tiver alguma coisa errada, possa ser corrigida através do elemento de controle, através do elemento de controle e os elementos de comando, atuando lá nos elementos de trabalho. Tá? Ou só mesmo uma verificação do que está acontecendo. Então, eu posso verificar só a temperatura, né? E qual temperatura está o meu processo lá. Eu posso ter um sensor que faz isso e ter também, por exemplo, né, a gente poderia ter um silo de armazenamento de grãos, né, que, conforme a temperatura, ele faz o quê? Ele vai verificar e vai abrir janelas, né, ou aumentar o número de ventiladores que ficam ventilando o produto. Tá? E tudo isso, quem abre as janelas podem ser elementos que estão em pneumáticos, né? E podem aqui também trabalhar motores pneumáticos. Então, eu tenho os elementos que vão comandar aqui a parte de atuadores pneumáticos. Esse é só um exemplo, só disse um exemplo para vocês. Aí aqui tem a descrição de cada um dos elementos, o que cada um faz, né? Como eu já tinha dito ali para vocês, aqui está a descrição de tudo isso, né? E com um pouco melhor descrito, né? E em pneumática é estudado o ar, que pode ser comprimido e utilizado como fonte de energia na realização de trabalho. Entretanto, nesses casos, a eficiência do uso do ar comprimido nos circuitos de comando é considerada pequena, pois, por que ela é considerada pequena? A eficiência, porque os atrasos nos sinais de comando, devido à baixa velocidade do deslocamento de ar. É claro que, quando a gente está dizendo assim, é baixa velocidade, baixa eficiência, por causa da baixa velocidade, é porque a gente está comparando com a parte eletrônica. A parte eletrônica é praticamente a velocidade da luz que as coisas acontecem, né? Por quê? Porque os elétrons que se movimentam, como vocês já devem ter visto em outra disciplina, os elétrons que se movimentam, eles se movimentam aí próximos à velocidade da luz. Então, a coisa acontece muito rápido. Se for com o ar, acaba acontecendo um pouco menos rápido. Então, é só isso, né? Perda de sinal provocada por vazamento em mangueiras, nas tubulações, mangueiras ou tubulações e nos componentes do circuito. E dificuldade da manutenção, modificação e ampliação dos sistemas, devido à quantidade e dimensão dos componentes. Então, esses três são os três principais, os três básicos, né? As três situações básicas para a gente ter uma baixa eficiência. Então, para eliminar esse problema, emprega-se a automação eletropneumática, fazendo com que se tenha uma diminuição desses problemas. Tá? Principais vantagens da implantação da eletropneumática: resistência a ambientes hostis, simplicidade de manipulação, basicamente essas duas aí. Essa simplicidade de manipulação ainda, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso aqui. Porque os controles pneumáticos não necessitam de operadores especializados para sua manutenção.
Eu não acredito nisso. Eu acho que para tu mexer tanto na pneumática quanto na eletropneumática, tu precisa de pessoas especializadas e bem especializadas. É por isso que vocês estão aqui fazendo curso de mecânica para se especializar, para poder fazer o trabalho de vocês melhor, com mais eficiência, né? Aqui eu já comecei a colocar o circuito pneumático versus o eletropneumático. Então, o circuito, aqui não, num circuito simples, né? Então, esse circuito simples, nós temos aqui, ó, uma válvula, tá? Comandada por um botão, né? Então, o que acontece? Eu aperto esse botão, piloto a válvula V1, e a válvula V1 faz com que o cilindro avance. O cilindro avance? Não, a haste do cilindro avance. Tá? No momento que a gente soltar, o que vai acontecer? A haste do cilindro volta. Por quê? Porque termina a pilotagem, ou seja, o ar que vem para fazer com que essa válvula funcione. Num circuito elétrico, a gente poderia desenhar isso mais simples dessa forma aqui, ó, colocando uma fonte de 24 volts, nesse caso aqui, porque a bobina ou o elemento eletro, um pneumático, funciona com 24 volts, ou seja, a gente aperta esse botão S1, esse cilindro também faz com que sua haste avance. No momento que a gente soltar, esse cilindro volta. Então, é a mesma função aqui do que aqui. Porque aqui nós temos duas válvulas pneumáticas. E aqui nós temos uma única válvula pneumática, né? Um elemento de acionamento, tá? E a fonte e a botoeira, que nós tínhamos aqui também. Lembre-se, a parte de botoeiras, funcionamento das botoeiras, tudo tem na apostila de vocês, por isso eu não vou passar de novo. Tá? Só que a gente não vai desenhar assim, porque assim fica muito simples do desenho para quando a gente tem uma situação. Mas na empresa, vocês já devem ter visto que isso aqui não é uma válvulazinha. É centenas, dezenas de válvulas, né? Algumas válvulas são utilizadas. Então, o que a gente faz? A gente tem dois circuitos, um chamado de circuito de comando, tá? E um chamado de circuito de força. O circuito de força, por quê? Porque que vai aplicar a força lá onde eu preciso, através do cilindro. Tá? E o circuito de comando, por quê? Porque é o circuito que vai comandar a parte elétrica da válvula, né? Ou a eletroválvula pneumática que nós temos aqui, né? Com esse símbolo aqui, a válvula eletropneumática. Então, é assim que vocês vão encontrar as coisas desenhadas separadas. Uma é o comando e outra é a força. Tá? Então, isso aí normalmente é dessa forma que vocês vão encontrar. Aqui, Tá, por exemplo, a válvula é essa V1 aqui, professor. Isso. Aqui, ó, Y1, o que acontece? A V1, só que o que eu vou acionar na V1? Eu vou acionar o Y1, ó, que vai ser aqui, ó. Agora, já aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar melhor aqui, ó. Tá? Então, aqui o circuito simples. Tá? Qual é o circuito simples? É um pistão comandado por uma válvula, tá? Com retorno automático. Então, vocês veem aqui que é um retorno por mola, né? Na posição inicial da válvula A1, e a válvula A1 é uma válvula de 3 por 2, tá? Com retorno por mola, aqui, ó, dá para vocês verem isso, que é com retorno por mola,
e com acionamento por eletromagnético, um acionamento eletromagnético aqui, ó, tá? Que é o Y1, que é a bobina que vai fazer ela funcionar. Então, a minha parte elétrica vai ter que comandar quem? Comandar o Y1. Por quê? Porque comandando o Y1, eu vou comandar a válvula. Então, quando eu aplicar tensão no Y1, o que vai acontecer aqui? Ó? A válvula vai sair da posição inicial, né, indo para essa outra posição aqui, fazendo com que entre ar atrás aqui do pistão e a haste se projetando para fora. Né? No momento que se tira a tensão aqui do Y1, ele volta à posição inicial, por quê? Porque ele é retorno por mola, e o que vai acontecer? Eu vou estar nessa situação aqui, fazendo com que o ar que eu tinha colocado, o ar comprimido que eu tinha colocado na parte de trás aqui do cilindro, do êmbolo, o que vai acontecer? Ele vai ir para a exaustão. Então, a mola vai fazer com que a haste retorne para dentro do cilindro. Tá? Como isso acontece? Tá? Isso vai acontecer por quê? Porque eu vou apertar o S0, tá? Aplico tensão em Y1, olha aqui, ó, Y1 faz parte da válvula, né? Tá? E ele indica aqui, ó, que ele faz parte da válvula, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho o símbolo que é um elemento elétrico, tá? Que vai acionar o quê? Uma válvula pneumática, tá? Então, o que acontece? Quando eu aperto esse 0, boto 24 volts de um lado, 0 do outro, alimento esse cara aqui, ó. Alimento esse cara aqui, o que vai acontecer? A válvula vai passar para essa outra situação aqui, fazendo com que a haste do cilindro saia, se projete para fora da camisa. Aí, enquanto eu estiver com o dedo pressionado, isso vai estar acontecendo. No momento que eu soltar, o que vai acontecer? A válvula voltou à posição inicial, por causa da mola, e o pistão vai se recolher por ação de mola. Certo? Então, quem comanda essa válvula, o elemento de comando dessa válvula, tá? É o quê? É um elemento elétrico. Tá? É uma bobina elétrica. Certo? Ficou mais claro agora um pouco? Bom, indo adiante. Aqui, ó, tem esse primeiro parágrafo aqui, ó, tem o funcionamento daquele circuito ali. Tá? Eu botei mais um exemplo aqui, que é um exemplo de um circuito eletropneumático com cilindro de duplação. Tá? Aqui está a descrição, né, do funcionamento, e aqui nós vamos ver o circuito. Ó. O circuito é um 5x2. Né? Então, ele tem duas posições e cinco orifícios. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter dois comandos para a mesma válvula. Olha aqui, ó, o Y1 está aqui, ó, o Y2 está aqui. Então, o que acontece? Quando eu aperto a botoeira S0, a haste do cilindro se projeta. Né? Como ele não é retorno por mola, depois que ele se projetou e está, por exemplo, toda a haste para fora, o que acontece? Eu posso soltar isso aqui, que ele vai ficar nessa posição, nessa segunda posição aqui. Ó. Tranquilo. Quando eu quiser que ele volte à posição inicial, essa aqui, a gente vai ter que fazer o quê?
apertar S1, porque aí, ó, eu vou aplicar tensão sobre o elemento Y2. Ó, o elemento Y2. E o elemento Y2 vai fazer com que a válvula volte à posição inicial. Ela voltando à posição inicial, então, o pistão é colocado a sua haste de volta para dentro da camisa. Então, ficando assim, a atuação com duas botoeiras, um cilindro duplo, né? De duplação. Não duplo, mas duplação. Bom, agora, isso nós vimos ontem, tá? Então, dei uma repassada, porque eu sempre costumo fazer isso, dar uma repassada no início. Agora é o que nós vamos ver hoje. Tá? Hoje, nós vamos ver isso aí, ó, os componentes eletrohidráulicos. Então, nós vamos começar vendo da onde vem essa coisa de hidráulica, desde onde veio isso. Então, ó, das diversas formas de transmissão de potência, a transmissão mecânica é a mais antiga, ou seja, a transmissão mecânica pura é a mais antiga porque o homem começou a fazer as coisas pegando com as mãos ou empurrando e tal, então é força mecânica. Por isso, as mais conhecidas começa com a invenção da roda e atualmente, além dessa, há muitos outros recursos mais aperfeiçoados, como engrenagens, cames, correias, polias e outros. A elétrica que veio muito tempo depois, a elétrica tem 2, 3 séculos no máximo, né? A elétrica é caracterizada pela utilização de geradores, motores elétricos, condutores e um grande outro número de componentes, é um incremento dos tempos modernos, dado que se constitui enquanto melhor forma de se transmitir energia a grandes distâncias. Então, a energia mecânica fica difícil eu transmitir essa energia em grandes distâncias. Mas na parte elétrica eu posso ter linhas de 500 quilômetros para transportar essa energia, né? Com um custo, ou seja, uma perda de energia muito menor. Por sua vez, a força fluida teve sua origem há milhares de anos antes de Cristo. O ponto de partida para a sua utilização foi o uso da potência fluida em uma roda d'água, que utiliza a energia potencial da água e retirada a uma certa altura para a geração de energia. Pessoal, isso aí nada mais são do que os moinhos, tá? Já tinha moinhos lá na época de Roma, que eram por roda d'água. Eles utilizavam também uma situação dessas para tirar água de dentro das minas, eles iam cavucando, ia criando água, e eles usavam também uma situação dessa de água externa, tocando uma roda, para tocar um parafuso de Arquimedes lá, para tirar a água de dentro da mina, tá? Para que eles pudessem trabalhar lá dentro da mina. Então, isso aí já é utilizado, essa tecnologia é conhecida há milhares de anos. Né? Quando essa entra em contato com as pás da roda, provoca o movimento e a geração de energia mecânica. Os romanos possuíam sistemas de armazenamento e de distribuição de água através de canais ou dutos para as casas de banhos ou fontes ornamentais. Os romanos já utilizavam a roda d'água para fazer isso, né? Como exemplo, temos a utilização da força hidráulica na realização de trabalho, onde um engenho de cana-de-açúcar é movido por uma roda d'água, né? Então, o engenho de cana-de-açúcar, assim como o engenho de moagem de grãos para fazer farinhas, né? Farinha de trigo, farinha de milho, farinha de centeio e outras mais. Tá?
A utilização do fluido sob pressão como forma de transmissão de potência é uma descoberta mais recente, sendo que o seu desenvolvimento ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. Basicamente, tanto a pneumática quanto a elétrica, quanto a hidráulica, né, e principalmente a eletrônica, foram acompanhando fases da industrialização. Tá? Quando a industrialização chega a um determinado momento, ela acaba incorporando mais alguma coisa, ou, se não incorpora mais alguma coisa, junta duas coisas que já se tinham. Tá? E após a Primeira Guerra Mundial, é que os caras viram que eles tinham que fabricar as coisas mais rápido. Tá? Por quê? Porque ali, já um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, já se tinha um esboço de globalização, né? E depois da Primeira Guerra Mundial, então, se teve uma maior situação de globalização, com países comerciando com países de muita distância, né? O Brasil comerciava com a Alemanha, comerciava com Inglaterra e outros estados. E aí, então, começou a se usar mais essa parte do fluido com pressão. A automação dos processos industriais de manufatura vem se desenvolvendo diariamente. Com isso, surge a necessidade de se utilizar novas tecnologias, com o objetivo, na maioria das vezes, de reduzir a participação do homem, principalmente nos trabalhos repetitivos. Então, tu vai automatizar um processo em que o cara tinha que ir lá e ligar uma válvula toda vez, fazer força para abrir uma válvula, para fechar uma válvula. Isso é um trabalho repetitivo, então o que tu faz? Tu pega e coloca isso de maneira automática para que a pessoa não precise estar indo lá e fazendo força e essas coisas assim. Então, tudo é pensando em facilitar a vida do homem. Só que com isso, vocês sabem que traz uma segunda, isso carrega uma outra coisa que é, bom, já que eu não preciso desse cara que vai lá abrir a válvula, por exemplo, e fechar a válvula, então esse é um posto de trabalho que some entre aspas, né? Ele, na verdade, ele se modifica para aquela pessoa que precisa fazer a manutenção e o projeto desses sistemas que façam isso automaticamente. Bom, isto não é uma coisa fechada, há muita discussão nisso, né? Se a automação acaba tirando ou não tirando mais funcionários, né? Mais postos de trabalho do que gerando. Então, existe uma situação aí de discussão mesmo, né? Minha opinião pessoal é que ele não tira, ele transforma. E aí dá para a gente ver isso na questão de que nós temos diminuição de pessoas nos bancos, diminuição de pessoas nas indústrias, mas aumento no número de pessoas que precisam fazer programação, né, de desenvolvimento de sistemas. Aí vocês vão dizer, tá, mas eu preciso estudar muito mais para fazer isso. Realmente, eu preciso estudar muito mais para fazer isso. Isso é verdade. Tanto que nessas duas áreas, que é a de programação, desenvolvimento de sistemas e plataformas, isso temos uma carência de profissionais no mercado. Tá? Existem mais vagas, e pelo que eu sei aí, determinadas vagas, o cara chega a ganhar inicial aí 7, 8, até 10 mil reais inicial. Tá? Tanta é essa falta de mão de obra no Brasil. Então, trabalhos repetitivos, insalubres, ou naqueles que envolvem alto risco de acidente para o operador. São exemplos de atividade que dispõem a atuação direta do homem ou transporte de materiais a serem trabalhados em processos de manufatura, como a alimentação de material bruto
em tornos, fresadoras, plainas e centros de usinagem. O transporte de uma peça a ser usinada de uma instalação a outra máquina, de uma estação a outra de máquina operatriz, a colocação de uma peça a ser estampada em uma prensa e a retirada da peça já trabalhada, a movimentação de produtos perigosos, entre outros. Ou seja, há um número interminável de aplicações que algumas vezes proporcionam sérios riscos de acidente, o que, além de se provocar perdas materiais à indústria, pode ainda causar lesões graves ao trabalhador. Em vista desse contexto, o circuito de acionamento dos sistemas hidráulicos vem evoluindo com o passar dos anos, pois, com o aumento da tecnologia e a utilização de componentes que trabalham com tolerância cada vez menores, houve um aumento considerável do valor da pressão de trabalho e da necessidade de movimentos mais controlados e precisos de cada elemento final de controle. Inicialmente, os circuitos de acionamento eram exclusivamente hidráulicos. O operador movimenta diretamente a válvula de controle de fluxo através de alavancas, pedais, e as sequências programadas eram feitas por válvulas fins de curso, que intervinham nos sistemas e determinavam a sequência de acionamento de cada atuador hidráulico. Esse modo de acionamento possui como desvantagens a exposição do operador a pressões elevadas. Vocês sabem, né? A pressão elevada pode realmente machucar, como, só para vocês terem uma ideia, vocês devem ter ouvido falar, no ano passado ainda, acho que em novembro, que teve aí perto de Rio Grande um caminhão que pegou fogo, né? E o motorista acabou morrendo, mas ele, pelo que eu sei, ele não morreu por causa do fogo. Ele morreu porque os freios estavam muito quentes, né? Antes de pegar fogo em tudo, ele foi dar uma olhada, né? Deitou ali atrás da roda e o pneu estourou, e com o estouro do pneu acabou fazendo com que ele viesse a óbito. E claro que depois disso ainda teve a questão das chamas, né? É o que foi dito naquela época. Não posso afirmar se o cara morreu antes ou não, porque, enfim, né, eu só passei ali e vi que tinha acontecido um acidente com o caminhão. Tá? Talvez vocês tenham até mais detalhes do que eu. Então, com o surgimento... deixa eu ver aqui onde nós tínhamos parado. Pressão de trabalho do sistema. Ademais, no caso das sequências programadas, caso seja necessário alterar a ordem de acionamento dos atuadores, o funcionamento de todo o sistema deverá ser interrompido para que sejam inseridas ou removidas válvulas de curso, elementos lógicos e modificação de mangueiras e conexões hidráulicas. Com o surgimento de sistemas mistos eletro-hidráulico ou pneumo-hidráulicos, tá? Ou seja, uma válvula hidráulica que é acionada por pneumática, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Um dos problemas relatados acima pode ser eliminado. Nesse sistema, o operador passa a acionar um sistema intermediário que opera pneumaticamente pressões não superiores a 6 kg/força por centímetro quadrado, ou eletricamente corrente de 4 a 20 mA e tensões de 12 a 24 volts. Ou seja, com a adoção desses novos sistemas, o operador não está mais exposto à alta pressão do sistema hidráulico. E isso resultou em um aumento significativo no que diz respeito à segurança do operador no sistema.
Tá? Então, o objetivo da automação também é o de fazer com que o operador tenha uma melhor situação na hora de trabalhar. Então, com a constante evolução tecnológica, tem-se no mercado a intensa necessidade do desenvolvimento de técnicas de trabalho que possibilitam ao homem o aprimoramento nos processos produtivos e a busca da qualidade. Para se buscar a otimização dos sistemas nos processos industriais, faz-se o uso da junção dos meios de transmissão de energia. Quais são os meios de transmissão de energia? Dos sistemas de processos. Meios de transmissão de energia são mecânica, elétrica, eletrônica, pneumática e hidráulica. Então, como antigamente a gente usava a hidráulica só hidráulica, pneumática só pneumática, eletrônica só eletrônica, elétrica só elétrica e mecânica só mecânica, o que passou a fazer mais sentido é usar elétrica com mecânica, eletrônica com elétrica, eletrônica com pneumática, com hidráulica, pneumática com hidráulica. Então, o que acontece aqui? Há uma mistura nessas maneiras, nesses sistemas aí, né, de transmissão de energia. Usando essa mescla, eu tenho como melhorar a eficiência daquela que eu estou querendo usar. Se eu uso mecânica, só mecânica, e passo a usar uma eletromecânica, a eficiência com relação à só mecânica fica melhor. Se eu tenho uma eletrônica, melhor ainda. Então, tudo vai melhorando à medida que eu vou misturando essas 5 possibilidades. A experiência tem mostrado que a hidráulica vem se destacando e ganhando espaço como um meio de transmissão de energia nos mais variados segmentos do mercado, sendo hidráulica industrial e móvel as que apresentam um maior crescimento. Então, a hidráulica industrial e móvel, quer dizer, que é aquela de movimentação, né? Ela tem... Aí a gente tem a hidráulica, a gente pode ver a hidráulica sendo utilizada em máquinas pesadas, né? Essas retroescavadeiras, aí dentro das empresas, então é um sem número de coisas que tu pode movimentar a partir de energia hidráulica. Então, o que se tem hoje é que, a gente vai ver um quadro comparativo mais adiante, mas o que se tem hoje é que a hidráulica é para movimentos de maior carga e a pneumática para movimentos de menor carga. Então, se tem essa divisão assim. Quando eu preciso movimentar uma coisa ou preciso transmitir energia numa coisa que precisa mais potência, eu utilizo a hidráulica. Quando eu uso uma para menor potência, eu posso utilizar a pneumática. Tá? Porém, pode-se notar que a hidráulica está presente em todos os setores industriais. Amplas áreas de automatização tornam-se possíveis com a introdução de sistemas hidráulicos para controle de movimento. Para um conhecimento e estudo da energia hidráulica, vamos inicialmente entender o termo hidráulica. O termo hidráulica deriva-se da raiz hidro, que tem significado de água.
Por essa razão, entendem-se por hidráulica todas as leis e comportamentos relativos à água ou outro fluido, ou seja, hidráulica é o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. Então, a hidráulica sai do hidro, que é a água, né, e que foi usada inicialmente como elemento, como um fluido, e hoje em dia se vê que se tem outros fluidos que são melhores do que a água, tá? Tem um aproveitamento melhor do que a água. Aí esses outros fluidos são os óleos, né? E aí vocês sabem que tem-se vários tipos de óleos que podem ser usados como óleo hidráulico, tá? Aí, dependendo um pouco da máquina, da utilização, então, tu pode usar um ou outro óleo hidráulico. Né? Temos aqui, então, um circuito básico de eletrohidráulica. Então, é acionamento de um cilindro, tá? Nós vamos acionar um cilindro através de uma válvula, tá? Hidráulica de de duas posições com 3 orifícios, né? Então, é uma 3x2 aqui que vai ser acionado por através dessa parte aqui, que é o acionamento. Tá? Então, está aqui, ó, S1 a S1. Aqui, sempre eu vou me referir à válvula, tá, no circuito de comando, como a parte que eu tenho que aplicar, ou seja, só a bobina S1. Eu não vou, no circuito de comando, eu não vou me referir a que válvula eu estou fazendo isso. Que válvula eu estou acionando. Não. Só vou me ater que eu estou acionando uma válvula. Qual válvula é, eu vou ter que olhar no circuito, não adianta. Então, aqui eu tenho uma válvula, uma eletroválvula aqui, ó, tá? Que ele vai fazer o quê? Quando eu aperto o botão B1, ele vai aplicar tensão nessa válvula, válvula S1 aqui, ó, e vai mudar a posição dessa válvula, fazendo com que que a haste do cilindro se projete para fora. Mas veja bem, que aqui, ó, nós temos uma diferença com relação à válvula pneumática. A válvula pneumática, ela é mais ou menos assim também, só que aqui, ó, essas duas flechinhas que apontam uma para a outra, elas são não tem nada, não são cheias, não são pintadas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu achar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Uma válvula pneumática, olha aqui, ó. Ela é branquinha por dentro, ela não é preenchida, ó. Tá? E uma válvula eletropneumática, ela é pintadinha por dentro, tá? Vocês podem ver que aqui, esse aqui é um outro tipo de demonstração, principalmente aqui, ó, é um outro tipo de demonstração. Antes se colocava aqui, desse lado, aqui, as identificações, agora se coloca desse lado. Isso tudo depende de empresa para empresa, não existe uma regra, no circuito de comando não existe uma regra básica para isso. Então, esse B1 aqui, né, e esse S1 está aqui. O que normalmente se vê, e que esta aqui não mostra assim, é um traço aqui, como
esse que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como esse aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um traço aqui, ó. Esse traço aqui significa que é uma bobina. Esse quadrado com esse traço aqui significa uma bobina. Neste caso que nós estamos vendo aqui, eu não tenho o traço, mas continua sendo uma bobina, sem nenhum problema. Continua sendo uma bobina. Tá? Isso tudo depende da empresa que faz o desenho. Tem empresas que não colocam esse traço aqui, atravessado, a maioria das empresas coloca, aí vocês vão me dizer assim, pô, mas não existe uma simbologia como existe na elétrica, não existe uma simbologia como existe na hidráulica, na pneumática? Existe, claro. E se vocês forem olhar, vocês vão ver que a simbologia da BNT diz que tem que ter esse traço aqui. Mas a empresa vai lá e não faz. Não há quem controle. Então, a minha empresa, por exemplo, fabrica um quadro de comando para as válvulas da empresa de você e coloca e bota desse jeito aí. E aí tu vai ter que pensar e vai ter que te ligar que isso aí é uma bobina, né? Apesar de ter o traço aqui, não tem aqui, né? Então, isso é uma das incongruências aí que acontece na eletricidade e na eletrônica, né? Principalmente na eletricidade. Os caras, às vezes criam suas próprias simbologias, né? A empresa cria sua própria simbologia e usa aquela simbologia nos seus quadros de comando e tu vai ter que te adaptar, né? Não adianta. Ó, aqui, ó, vocês podem ver, ó, é a mesma coisa. Tá? Apesar de ser o circuito semelhante, esse circuito aqui tem o quê? Esse circuito aqui tem como ligar e como desligar essa válvula. Então, se a gente apertar esse botão aqui, ó, o que acontece? Eu aplico tensão neste relé, ou nessa contatora aqui, e ele vai pegar e vai fechar esse contato e fechar esse contato. No momento que ele fecha esse contato, ele liga a válvula S1. Ligando a válvula S1, o cilindro se projeta para fora. Tá? Se eu quiser desligar, aí eu posso soltar aqui o botão que eu vou ter essa contatora aqui, ó, funcionando. Até vou aumentar aqui para ver, ó, essa contatora D1. A contatora D1 vai ficar funcionando, mesmo que eu solte o B1 aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho um B2 fechado e eu tenho um D1, um contato de D1, que quando é aplicada a tensão na bobina de D1, ele fecha. Tá? Então, eu vou ter esse contato aqui fechado, o contato B2 fechado, fazendo com que eu tenha tensão nesta contactora. Tendo tensão nessa contactora, esse contato de D1 aqui vai estar fechado, vai fazer com que a válvula S1 esteja acionada. Tá? Se ela está acionada, ela não está mais nessa posição inicial, ela vai estar nessa outra posição aqui. Aí, o que nós temos? Nós temos o pistão indo para frente. E ficando lá na frente, né, ele para lá, até que eu venha aqui no circuito de comando e comande o botão B2, abra o botão B2, que aí, o que acontece? Mesmo D1 fechado, B1 está aberto, B2 abre, eu abro a conexão com os 24 volts aqui. Então,
fica sem tensão aqui, D1 está desacionado, então volta os contatos de D1 ao estado inicial, ou seja, voltam a esse estado aqui, ao estado aberto, estavam fechados, voltam ao estado aberto, e o que acontece? Acontece que S1 para de funcionar. Como ela é retorno por mola, e vocês notaram por causa disso aqui, ó, né, ele volta a essa posição inicial aqui, fazendo com que o óleo sob pressão aqui, atrás do pistão, seja colocado de volta ao tanque. Tá? Então, eu tenho esses são os dois circuitos básicos aí que eu mostrei para você. Claro que existem circuitos muito maiores, mas o nosso objetivo aqui não é que vocês interajam nesses circuitos muito maiores. Por quê? Porque a especialidade de vocês não é a eletricidade, né? É mais a mecânica. Então, o que a gente tem que fazer com vocês, o que a gente tem que procurar mostrar é que existe, dá para fazer, e estes circuitos aqui, ó, circuitos como esse aqui, a gente vai poder fazer, né, transformar de um circuito com botoeiras e contatores, tudo para o CLP. Depois, mais adiante, já na semana que vem, a gente vai começar a fazer isso. Tá? Eu acredito que a partir de segunda-feira, no máximo, a gente já começa a falar de CLP. Tá? E depois já vai fazer alguma coisa de programação. Certo? Aí, então, coloquei aqui um quadro, comparativo, né? Comparando pneumática e hidráulica e, consequentemente, eletrohidráulica e eletropneumática, né? Fazendo comparação deles em relação a algumas variáveis, como pressão, força, área, velocidade, características físicas, fluido e movimento. Então, quanto à pressão, na hidráulica, eu tenho uma maior pressão e na pneumática eu tenho uma menor pressão. Então, uma linha hidráulica, ela tem que se ter mais cuidado do que uma linha pneumática, porque o vazamento, o início do vazamento, né, quando estoura uma linha, ele pode causar maior dano porque ele trabalha com uma pressão maior. A força, tanto porque a pressão é maior, a força é maior na hidráulica e menor na pneumática. Com relação à área, as áreas, se trabalha com áreas menores na hidráulica e com áreas maiores na pneumática. Velocidade. Velocidade da hidráulica é uma velocidade menor e constante. Tá? Por quê? Por causa da viscosidade do óleo. Ele propõe uma velocidade menor, porém uma velocidade constante. Já a pneumática, eu tenho uma velocidade maior, por quê? Porque o ar se movimenta mais rápido do que o óleo, né? Porém, ela é inconstante, né? Qualquer coisa que eu tenha, ele faz com que essa pressão oscile, né? Não sendo o caso da hidráulica. Características físicas. A hidráulica eu tenho componentes maiores e na pneumática eu tenho componentes menores. Tá? Claro, aqui eu tenho que ter componente maior mesmo, por quê? Porque eu vou trabalhar com uma pressão maior, uma força maior, então os componentes têm que ser reforçados. Tá? O fluido,
óleo mineral, tá? Incompressível. Então, na hidráulica, a gente tem que usar um óleo mineral que não aceite compressão. E na pneumática, quer dizer, incompressível até ali, né? Todos os fluidos têm uma certa compressibilidade, tá? Mas tem que se cuidar para que se tenha um óleo mineral com uma menor compressibilidade possível. O ar comprimido, a pneumática se trabalha com ar comprimido, e o ar é um fluido que é altamente compressível, né? Então, eu posso comprimir bastante o ar. Tá? Quanto ao movimento, os movimentos hidráulicos são mais precisos e os movimentos pneumáticos são mais imprecisos. Tá? Então, se tu precisa de precisão nos teus movimentos, tu vai optar sempre pela hidráulica e nunca pela pneumática. Tá? Porém, em indústrias alimentícias, tá? A hidráulica já máquinas hidráulicas já têm uma desvantagem. Tá? Por que que elas têm essa desvantagem? Porque qualquer vazamento de óleo vai cair direto na alimentação, né? Naquilo que a gente vai comer. Então, já fica difícil a gente ter uma máquina hidráulica. Tá? Fica fácil da gente pensar isso, talvez todos vocês já tenham pensado isso, mas eu vivi isso porque eu fiz a parte de comando, né, de uma máquina uma máquina de um frigorífico de aves. Aí essa máquina fazia o descarregamento das caixas de galinha, tá? As galinhas vêm em umas caixas, tá? E essas caixas, ela tem um rebaixo que é para a caixa de cima encaixar. Então, elas têm 8, 9, 10 caixas uma em cima da outra. E essa máquina fazia o quê? Pegava uma fileira e ia desencaixando caixa por caixa, tá? E lá o engenheiro optou, apesar das minhas... devo dizer que não precisava, que podia ser feito de outra maneira, o engenheiro quis que a gente fizesse através de motores hidráulicos. Tá? Eu fiz o comando, mas eu disse para ele que muito melhor seria a gente fazer tudo elétrico, por conta dessa questão aqui. Depois, quando eu fui fazer o startup dessa máquina na empresa, né, o pessoal acabou deixando a máquina meio de lado, por quê? Porque ela trabalhava com hidráulica e a maioria dos frigoríficos que eles atendiam não aceitava hidráulica nas máquinas, né? Máquinas hidráulicas eles não aceitavam, mesmo que fosse para o início do processo, né? Mas, então, essa máquina teve esse problema. Então, tudo que mexe com alimentos, né, com alimentação para o ser humano, ele a parte hidráulica fica em segundo plano, né? Então, se poder fazer-se de outra maneira, se faz. E aí eu posso dizer para vocês que a elétrica tem conseguido bons resultados. Claro, para forças menores, né? Não para forças muito grandes. Forças muito grandes ainda eu preciso de hidráulica, né? Não tem jeito. Eu vou usar uma máquina, uma retroescavadeira, eu sou obrigado a usar hidráulica. Não adianta usar energia elétrica, porque não vai dar certo, né? Então, aqui, claro, eu vou usar aí para manipular tudo, eu posso até usar, hoje em dia se utiliza mais os comandos eletropneumáticos, porque a partir de um toque, ao invés de uma alavanca, um pequeno joystick faz com que tu
precise aplicar menos força naquilo ali, tá? Então, essa é a situação. Pessoal, com isso a gente encerra. Bom, ainda tem aqui, ó, a simbologia, né? Acionamentos elétricos. Os acionamentos elétricos são na válvula com isso aqui, ó, com uma bobina, assim, e se tiver assim, com duas bobinas agindo em sentidos contrários. Então, aquela que eu mostrei para vocês lá, aquela válvula, deixa eu ver se eu acho. Essa aqui, ó. Essa válvula que eu tinha aqui, ó, indicado, uma válvula aqui e outra válvula aqui, as duas agindo em sentido contrário, né? Uma fazendo com que passasse desta posição para esta e a outra fazendo passar dessa posição para esta, tá? Pode também ser indicado dessa forma aqui, tá? Não é muito comum, mas acontece, tá? Eu não tenho visto muito assim, mas acontece. E aqui é uma válvula acionada por motor elétrico. Então, o motor elétrico vai fazer o acionamento da válvula, tá? Então, é a sistemática. Isto vale para válvulas pneumáticas e válvulas hidráulicas, tá? Por isso que eu botei um só aqui, ó. Tem só acionamento elétrico. Por quê? Porque vale tanto para um quanto para outro. Vocês vão achar isso aqui em pneumática e vão achar isso aqui em hidráulica também, tá? Depois disso vem os exercícios. Aí tem um colega de vocês que colocou ali que estava difícil de conseguir fazer os exercícios, né? Então, eu pedi que as questões 2, 5, 6 e 10 fossem entregues no dia 10 de janeiro até as 24 horas. Dia 10 de janeiro, se eu não estou enganado, dia 10 de janeiro é na segunda-feira agora, tá? Então, até segunda-feira dá para vocês, acredito, dê para vocês entregar essas 4 questões dessas 10 aqui. Quais as partes que compõem um circuito de eletropneumática? E pode-se dizer também de eletrohidráulica, né? Esse aqui, ó. Aqui, ó. As partes são elementos de sinal, elemento de trabalho, elemento de comando e elemento de controle, ó. Se vocês notarem aqui, ó. A partir da planta do projeto da automação, retira-se a sequência de operações dos elementos de trabalho, ou seja, o diagrama que informa a posição de cada elemento de trabalho nas etapas do processo. A partir desta sequência de operações, constrói-se o circuito elétrico. Então, ó, essa sequência de operações é essa aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui, ó, elementos de controle, elementos de comando, elementos de trabalho, elemento de sinal. Na questão ali pede só para você citar esses 4, não pede para vocês descrever eles. Então, só citar ali, né? Só dizer quais são. Aí sim, na questão número 2, descreva os seguintes elementos. Professor, só um minuto. Fala. Tá, mas aí não é só as que o senhor sublinhou, no caso? A 2, a 5, a 6 e 10? Que tem que Não, entregar? tá bem, eu sei, mas eu estou passando todas aqui, né? Não, tá. Não, é que o outro exercício eu mandei para o senhor só, as que o senhor tinha sublinhado, no caso. Claro, mas é isso mesmo que tem que fazer, tu tá certo? Não, tá certo. Tá? E aqui eu vou passar as 10 questões aqui para dar uma dica para vocês aí, porque um dos colegas sentiu dificuldade. Então não custa nada eu dar uma ajudinha aí para vocês, tá bem? E então, descrever os seguintes elementos, aí elemento de sinal e elemento de trabalho. Então, ó, vai aqui, ó, elemento de sinal, elemento de trabalho.
Então, aqui estão as descrições, aqui vocês podem tirar. Não precisa escrever tudo que está aqui. Pode fazer uma sintetização disso, né? Escrever só um resumo disso aqui, né? Ou como vocês entenderam, com as palavras de vocês, como vocês entenderam, também está bom. Não precisa copiar o que está aqui. Tá? Agora, a questão número 3. O que se estuda em pneumática? O que se estuda em pneumática, nós vimos já aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver, para eliminar resistência. Em pneumática, ó. Em pneumática é estudado como o ar pode ser comprimido e utilizado como fonte de energia na realização de trabalho. Ponto. Aqui, está escrito aqui, é só copiar ali uma frase. Tá? A questão número 4. Quais os principais motivos da baixa eficiência dos circuitos pneumáticos? Então, voltamos lá para a pneumática. Aqui, ó. Já diz, ó, entretanto, mesmo nesses casos, a eficiência do uso de ar comprimido nos circuitos de comando é considerada pequena. Então, a baixa eficiência nos circuitos pneumáticos, de comando pneumático, né? Então, essas três aqui, tá? Que também não tem muito, vocês podem botar aqui só sinteticamente, não precisa escrever tudo que está escrito aqui, tá? Quais os principais motivos da baixa eficiência dos circuitos pneumáticos? Essa aí nós acabamos de ver. 5. Quais as principais vantagens da implantação da eletropneumática? Essa aqui também, ó. Pegou aqui, ó. Para eliminar esses problemas, emprega-se a automação eletropneumática. Ó. Principais vantagens da implantação eletropneumática. Tá aqui, ó. Essas duas aqui. Tá? Sem, ó, pessoal, essas questões que eu estou tirando, sem querer fazer você ficar raciocinando em cima, isso e aquilo, não. É uma coisa bem simples. É mais para vocês lerem mesmo a apostila e se inteirar do que está acontecendo e não ficar só com o que a gente conversa aqui. O que a gente conversa aqui é importante, claro que é, né? Mas se tu conseguir ler alguma coisa a mais, tu vai aprender um pouco mais, tá? Então, esse é o objetivo das questões. Deu o símbolo de uma válvula nos circuitos de comando, eletropneumática e eletrohidráulica. Bom, esse aqui eu já mostrei para vocês, né? Ó, uma válvula no circuito de comando eletrohidráulica e uma válvula no circuito de comando eletropneumático. É o símbolo de um e o símbolo de outro. Deu. Vou botar o símbolo. Não é desenhar tudo isso aqui, ó. Vou botar só o símbolozinho dela. Só essa partezinha aqui, ó. Vou botar o símbolozinho. Tá? 7. A utilização do fluido sob pressão como forma de transmissão de potência está sendo desenvolvida a partir de quando? Vamos aqui na eletropneumática. Aí, isso aqui a gente vai ter que ler para ver onde que está aqui, ó. Então, as diversas formas de transmissão da mecânica e tal, como exemplo, a utilização do fluido sob pressão como forma de transmissão de potência é uma descoberta mais recente, sendo seu desenvolvimento ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. Então, tá aí, ó, é só ler. Tá tudo aí, não tô inventando nada. Só vocês vão ter que ler essas 20 transparências aí que eu mandei para vocês. A 8. Quais os meios utilizados para se buscar a otimização de sistemas nos processos industriais?
Então, aqui, ó, a automação dos processos industriais e manufatura vem se desenvolvendo diariamente. Com isso, surge a necessidade de utilizar novas tecnologias com o objetivo da trabalhos repetitivos, insalubres e alto risco são exemplos de atividades que dispensam a atuação direta do homem. O transporte de material e tal, né? Então, vocês vão ter que ler aqui, não sei exatamente onde está, para mostrar para vocês, mas está nessa transparência, talvez nessa transparência aqui, ó, também, ó. Vocês vão achar aquela questão, a questão até nem lembro mais, a questão mais comprida que esperança de pobre, uma forma de transmissão de potência, quais os meios utilizados para se buscar a otimização dos sistemas de processos industriais. Então, limitação do solenoide, não, aqui, ó. Para se buscar a otimização dos sistemas dos processos industriais, faz-se uso da junção dos meios de transmissão, sendo estes. Então, essa aqui está respondida aqui, ó. Quais os meios utilizados? Mecânica, energia mecânica, elétrica, eletrônica, tal, e a interação entre elas, né? De onde vem derivou-se o termo hidráulica? Isso aí a gente acabou de ver, né? Então, como funciona? Aqui, ó. O termo hidráulico derivou-se da raiz grega hidro. Então, vocês têm que colocar esse parágrafo aqui, ó, tá? Escrito, não precisa copiar o parágrafo. Pode botar com as palavras de vocês. Não tem problema nenhum, tá? E a questão número 10, quais as limitações do solenoide? Essa aqui é bem fácil, né? Está aqui, ó. Limitações do solenoide. Né? Então, eu acho que até isso aqui nós pulamos, né? Nós pulamos isso aí, eu nem passei para vocês, acabei pulando isso aí direto para o último, né? Então, depois aqui, ó, que nós vimos essa parte aqui do termo hidráulica, então nós temos aqui, ó, existem 3 técnicas de construção lógicas de circuitos eletrohidráulicos. Isso vale para eletropneumática também. Eletropneumática é a mesma coisa, tá? Circuitos intuitivos, circuitos de sequência mínima ou cascata e circuitos de sequência máxima ou passo a passo. Então, são as 3 formas que a gente tem de desenvolver os circuitos, tá? Essas formas de desenvolvimento de circuitos hidráulicos e pneumáticos, vocês já viram, tá? O professor que deu pneumática e deu hidráulica para vocês, provavelmente o que ele fez? Ele fez vocês fazer circuitos pneumáticos e circuitos hidráulicos, tá? E os eletropneumáticos e os eletrohidráulicos é exatamente a mesma coisa. Então, eu não vou repassar isso aqui com vocês, tá? Apesar de, na apostila, repassar isso. Então, na apostila, vocês podem tirar algumas dúvidas com relação a isso, porque ele passa circuitos intuitivos, circuitos com sequência mínima ou cascata, e circuitos com sequência máxima ou passo a passo. Tá? Então, ele dá os 3. Tá, pessoal? Ele dá os 3. Sendo a construção lógica de circuitos eletrohidráulicos em um dos meios mais comuns de operação de uma válvula direcional por solenoide. Então, aqui já está dito. O solenoide é um dispositivo elétrico que consiste basicamente de um induzido. O que é um induzido? É uma bobina, né? Fio, bobina é o quê? É fio enrolado. Tá? Basicamente de um induzido, uma carcaça e uma bobina. A bobina é enrolada dentro da carcaça e o carretel fica livre para ser
para se movimentar dentro da bobina. Então, ó, é como se a gente tivesse assim, ó, uma parte de fio enrolada aqui dentro da carcaça e aqui tipo um eixo por dentro, assim, ó. E esse eixo vai, conforme eu aplico tensão, ele vai entrar para dentro da bobina ou vai sair para fora da bobina. Basicamente é isso que a gente tem assim. Inclusive, na maioria das vezes, a gente dá para ver se o solenoide está funcionando ou não escutando, né? Tu escuta que ele bate, quando tu bota atenção nele, ele faz plec. Tá? Então, tu já consegue ver isso. Como funciona um solenoide? Quando a corrente elétrica passa pela bobina, gera um campo magnético. Esse campo magnético atrai o induzido e o empurra para dentro da bobina. Enquanto o induzido entra na bobina, ele fica em contato com o pino acionador e desloca o carretel da válvula direcional para uma posição extrema. Ou seja, ele faz com que a válvula mude a sua posição. Tá? Então, não tem nada de dificuldade nisso aí. Limitações do solenoide. E também aquilo ali é o básico, né? É bem a forma bem básica de funcionamento, é aquela ali. Quais as limitações do solenoide? As válvulas direcionais operadas por solenoide têm algumas limitações. Quando um sistema hidráulico é usado, e principalmente nos sistemas hidráulicos, né? Quando o sistema hidráulico é usado num ambiente úmido ou explosivo, não se deve usar solenoides comuns. Por quê? Porque os solenoides comuns podem faiscar. E se está num ambiente úmido ou principalmente explosivo, ele vai dar ignição para a explosão. Tá? Então, isso é uma coisa que deve se verificar que tipo de solenoide eu tenho. Quando a vida de uma válvula direcional deve ser extremamente longa, geralmente a válvula de solenoide, a válvula de solenoide controlada eletricamente é inadequada. Por quê? Porque o solenoide tem um tempo de vida. Ele tem um número de acionamentos. Tá? Então, um número de 35 mil ou 100 mil acionamentos, e aí, de repente, tu tem aí que uma válvula que bate e que aciona aí centenas de vezes por dia, pode fazer com que o teu solenoide não dure muito, apesar dele ter muitos acionamentos, ele não vai durar muito. Por quê? Porque tu aciona muito por dia. Então, a cada 6 meses, 5 meses, de repente, ele vai dar problema. E aí, então, é melhor tu ter uma coisa manual que dura mais. Provavelmente, a maior desvantagem dos solenoides é que a força que eles podem desenvolver para deslocar o carretel de uma válvula direcional é limitada. De fato, a força requerida para deslocar o carretel de uma válvula direcional é substancial nos tamanhos maiores. Então, quanto maior a válvula, pior fica para colocar um solenoide. Tá? Até porque o solenoide também ficaria muito grande, fazendo com que o que já é grande ainda ficasse maior ainda. Então, tem esse entrave. Nas válvulas maiores, uma válvula direcional tamanho CTOP 3 TN6, isso aí usando a designação da Parker, tá? Operada por solenoide, está posicionada no topo da válvula maior. O fluxo de uma válvula pequena é direcionado para qualquer um dos braços do carretel da válvula grande quando há necessidade de deslocamento. Essas válvulas são chamadas de válvulas direcionais operadas por piloto, controladas por solenoide. Então, tu tem uma válvula menor, né, que vai pilotar a válvula que tu quer usar mesmo. Então, tu aciona a válvula piloto por solenoide e o piloto a válvula vai pilotar a válvula que tu queres mesmo, tá? Então, essa é a situação.
Aí os circuitos hidráulicos eu já falei para vocês, né? Quadro comparativo também, a simbologia também e os exercícios também, tá? Então, a aula de hoje fica por aí. Só deixa eu fazer o resto da chamada. Alguns eu já coloquei que estavam aí. Então, ó, o André está com presença. O David está aí? Presente. Presente, David. O Douglas também está aí, né? Presente. O André aqui, tô aqui, desculpa não responder. O Felipe Moreira. Tô aqui. Felipe Moreira está aqui. O Igor. O Ismael. Luciano. Pedro. Aí o Pedro? Aí o Pedro ou não? Não, né? O Rafael Velho. O Rafael Freitas está aí. Rodrigo Almeida também está aí. Rogério Medeiros também está aí. E o Rogério Vieira está aí? Não. O Charles está aí? O Charles não está aí, né? E o Vitor Bastos também não está aí, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje, o dia que nós mais tivemos quórum foi hoje. Então, pessoal, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã nós iniciamos em sensores, tá? Provavelmente terminamos na sexta-feira. Valeu, muito obrigado e até amanhã. Falou, boa noite aí. Boa noite para todo mundo.